Um estudo, professor, que hoje eu estava lendo no jornal Folha de São Paulo, mas parece que saiu no New York Times, falando que a Covid pode provocar mais danos ao cérebro nas pessoas na comparação com as que não foram infectadas. Eu fiquei super assustada, peguei Covid 2 vezes, eu sinto às vezes que eu tô mais esquecida, minha memória parece que não está funcionando. Aí você fala, será que tem a ver uma coisa com a outra? E eu queria entender isso. Esse estudo ele foi publicado originalmente na revista Nature, e ele investigou pessoas que passaram por exames cerebrais antes de contrair o vírus e depois, meses depois, que tiveram o vírus. E eles analisaram o cérebro da pessoa, né, antes e depois. Os pesquisadores constataram um encolhimento e danos nos tecidos, principalmente nas áreas do cérebro ligadas ao olfato. E tá aí a questão, porque a pessoa perde o olfato, e tem gente que não voltou até agora. Qual é a gravidade dessa revelação, hein, doutor Vecina? Veja, não existe nada que acontece com o nosso órgão, com a nossa vida, gratuito. A gente tem uma noção equivocada de doença e cura, né? Quer dizer, você acha que existe um normal, existe a doença e depois existe outro normal. Nós não passamos de um estado para outro estado sem, entre aspas, né, pagar um pedágio. O processo de envelhecimento é um processo natural de enfraquecimento. Então, cada ano que passa, eu perco algumas competências que eu tinha. O processo de adoecimento é um processo que também é uma troca. Eu dou uma coisa e levo outra. Eu continuo vivo, mas perco alguma coisa. Então, nenhuma doença que nós tenhamos deixa o nosso organismo da mesma maneira que ele estava antes da doença. Nenhum tratamento nos reestabelece plenamente. Por isso, nós temos que utilizar algumas técnicas, que nós estamos cada vez melhorando nosso conhecimento sobre elas, para desenvolver capacidades adaptativas. Então, para essa questão do olfato, existem treinamentos. Você pode treinar o seu cérebro para voltar a reconhecer odores que ele tinha parado de reconhecer. Como? Olha, eu não estou mais sentindo cheiro deste negócio aqui. Você pode ser treinado a voltar a sentir, parcialmente, pelo menos, o cheiro dessa substância em particular. Então, existe forma de você adaptar de formas a diminuir aquela perda que ocorreu biologicamente, dado o processo de doença, dado o processo de envelhecimento, né? A nossa capacidade de manter a capacidade aeróbica, fazendo exercícios, etc., é uma tentativa de suplantar o processo de envelhecimento, e assim existe também uma forma de suplantar o processo de uma sequela ganha por uma doença qualquer. A reabilitação é uma parte da medicina que cuida de desenvolver capacidade adaptativa frente a uma doença que gerou uma redução da nossa capacidade de fazer alguma coisa. Então, eu acho que o que você está falando, essa notícia é uma notícia correta, real, e ela traz, de certa forma, uma obviedade. Quando você adoece, alguma coisa é cobrada de você se você continuar viva. Puxa vida. Não me animou, não. É uma visão que a gente tem que ter do viver, né? E o desenvolvimento científico e tecnológico, ele pode diminuir esses problemas, né? Nós estamos, por exemplo, nos estudos de genética, desculpa, nós estamos querendo o quê? Estamos querendo desenvolver coisas que permitam que a gente possa ter essa capacidade de se adaptar e de criar novos normais. É óbvio que isso exige também uma grande capacidade de... Não é de aceitar, porque eu acho que aceitar é uma coisa muito passiva. Eu não acho que a gente tenha que aceitar, a gente tem que lutar. Mas não adianta lutar e se frustrar.
porque não vai voltar o que era a ser o que era antes, mas poderá voltar a ser algo um pouco melhor, né? Em determinadas circunstâncias, num futuro que eu acho que ainda está distante, a manipulação genética poderá trazer algumas outras consequências, né? Então, uma pessoa que faz um transplante, ela vive melhor do que quando ela tinha o órgão inteiro? Não. O transplante é uma imensa agressão ao corpo. É. Então, mas Por você isso consegue viver. Por isso prevenir a doença, né, doutor Vecina? Tudo que a gente está falando aqui, o uso da máscara, para quem aí não tomou todas as doses que estão disponíveis, tomar a sua dose e por aí vai. Vamos